Olá, bem-vindos às Conversas para Avançar. Eu sou Paula Gonçalves Pereira, sou coach profissional e há 4 anos, com as minhas colegas Paula Capaz e Maria João Martins, fundámos a marca Coaching PT, para ti e para todos, uma marca que existe para fazer avançar. E nestas Conversas para Avançar temos sempre um convidado que queremos dar a conhecer à volta da palavra avançar, todas as quintas-feiras às 6 da tarde. Hoje tenho comigo a minha colega Paula Capaz, bem-vinda. Obrigada, Paula. Obrigada por estar aqui contigo. Então, hoje é a tua vez de te darmos a conhecer. És professora de filosofia. Como é que isso surgiu, a área de filosofia para ti? Olha, surgiu numa altura da adolescência em que eu era má aluna, fui má aluna até ao 9º ano. Má aluna no sentido que não gostava de estudar, não gostava da área de ciências e de repente surgiu no 10º ano a disciplina de filosofia e eu gostei logo muito da professora. E talvez por isso também, por ter gostado da professora e por ter tido uma primeira aula de filosofia muito desafiante e muito boa, eu apaixonei-me logo pela disciplina e decidi logo naquela aula que ia tirar filosofia, porque até ao 9º ano eu não sabia o que é que, eu acho que não queria nada, queria era não fazer nada. E então, como fui para letras e deixei a fisicoquímica, a matemática, todas as disciplinas que me causavam algum transtorno intelectual, gostei tanto de filosofia que decidi seguir isso e não estou arrependida. Acho que foi um percurso giro, se bem que eu penso às vezes que agora é que eu gostava de fazer o curso. Agora com esta idade, com esta experiência, com outra maturidade, acho que ia gostar mais ainda do que quando era jovem. Foi isso. Disseste que decidiste logo. Isso é uma Sim. constante na tua vida? És uma pessoa Nada. muito decidida? Nada. Pelo contrário, na minha vida as tomadas de decisão são difíceis e demoradas. É preciso que uma coisa fique muito rapidamente clara na minha cabeça, foi o que aconteceu nessa altura com 15 anos, para eu avançar. Eu preciso sempre de muito tempo de ponderação e às vezes até me irrito comigo própria porque o tempo às vezes é demais. Sou ligeiramente indecisa e portanto não é para mim uma coisa normal ou comum decidir rapidamente ou avançar rapidamente com qualquer decisão. És professora, mas não só de filosofia. Dás mais Não, eu sou matérias. professora de filosofia e de psicologia, porque nas escolas normalmente a psicologia é uma disciplina de opção no 12º ano e em alguns cursos profissionais também há psicologia e os professores de filosofia é que dão essa disciplina porque normalmente não dá para ter um horário inteiro e por uma questão de economia não contratam os psicólogos, o que eu acho uma injustiça porque eles estão muito mais preparados que nós para dar a disciplina, não é? Mas de qualquer forma nós damos com muito gosto e preparamos-nos para isso. E como é que tem sido este trajeto a dar filosofia a jovens? Porque quais são os anos que tu dás? Eu dou sempre secundário, dou 10º e às vezes 12º. Portanto, eu escolhi ser professora de filosofia também porque ser professora para mim é ser professora dos grandes, ou seja, eu não me via a dar aulas a miúdos pequenos. Não tenho, eu costumo dizer, eu gosto muito de crianças, uma de cada vez. Portanto, ter muitas crianças já à minha frente e pré-adolescentes e miúdos de 13 anos e 12 anos, eu não seria feliz de modo nenhum a dar aulas a miúdos pequenos. E, portanto, neste momento, para mim, quanto mais crescidos, melhor. Neste momento, se for 12º só, ótimo. Se for adultos, também maravilhoso. Agora, tem sido um percurso engraçado, se bem que eu noto, desde que comecei até agora, o estilo de miúdos é diferente, ou seja, não só porque o mundo mudou e porque avançamos para registros muito distintos de quando comecei, não é? Mas o estilo de miúdos é diferente no sentido em que o que eles querem, o que eles procuram, o nível de atenção, o nível de foco mudou também completamente, tem muito menos foco, muito menos atenção, mas tem outras coisas boas também, tem muito mais curiosidade em conhecer o mundo do que quando eu comecei, não é? Portanto, há muita coisa que mudou nos miúdos. O balanço é de que, por um lado, mudou para pior a questão do desassossego e da não concentração, é um bocadinho mais difícil. Mudou para melhor a questão da curiosidade imensa que eles têm em descobrir muitas coisas para além da escola. Isso é melhor.
E tu, enquanto professor, tu lembras-te da tua primeira aula em que tu deste? Lembro porque a primeira aula foi uma coisa medonha e assustadora, porque eu comecei a dar aulas no Instituto Pré-Universitário, na antiga Universidade Internacional. E a minha primeira aula foi a alunos pré-universitários do 12º ano, e eu não fui dar filosofia, eu fui dar uma disciplina criada na universidade que se chamava Problemas da Atualidade. E então disseram-me, olha, faça o seu programa e dê esta disciplina como entender. Eu tinha 20 e poucos anos, não é? E quando entrei na primeira aula, lembro perfeitamente, eram 50 alunos que tinham menos 5 anos que eu, ou 6. Todos muito grandes, e eu lembro-me de estar a tremer de cima a baixo. Aquilo tinha um estrado, era ali em Benfica, no edifício antigo, Universidade Internacional. Aquilo tinha um estrado e eu estava a vê-los de cima para baixo, não é? Mas eles estavam com o ar super desconfiado, porque eu parecia da idade deles, apesar disso, e era um pouco mais velha, e portanto foi muito duro porque eu era novinha, porque eu nunca tinha dado uma aula, nem sequer tinha feito o estágio ainda, portanto eu tinha acabado o curso de filosofia, ainda nem sequer tinha feito a profissionalização, fiz um ano depois, tive aquele ano entre o acabar o curso e fazer a profissionalização, portanto foi uma experiência também que me marcou, por um lado, porque tive que ter pulso naquela gente, mas por outro lado que me causou imenso medo, ver 50 pessoas de 18, 19 anos à minha frente, e eu tinha 25 ou 23, 24, já não me lembro. E, portanto, foi um ano duro, mas foi um ano que me preparou para essa questão da audiência do público, das pessoas. Foi bom. E deste caminho que tu tens feito, já com imensa experiência, o que é que tu sentes de diferença? Ou o que é que tu evoluíste? O que é que tu registas? Olha, eu acho que tenho sempre alguma insegurança, não é? Mas muito menos do que tinha, não é? Eu sinto muito mais segura para improvisar, por exemplo. Sinto mais segura para responder a uma coisa qualquer imprevista que aconteça numa aula, sinto-me mais segura para responder a uma pergunta ou até para dizer não sei responder, respondo-lhe amanhã ou respondo-lhe para a semana. Portanto, eu acho que a experiência e nós aprendemos as coisas a fazê-las, isso não há dúvida nenhuma. A experiência trouxe-me essa segurança, apesar de ainda ter algumas inseguranças no início do ano letivo, antes de conhecer os alunos, há sempre ali um nervoso miudinho, mas que depois passa e que ir dar aula já é uma coisa tranquila, já não é uma coisa que causa angústia no início no início da profissão, causa alguma angústia. E como é que o coaching tem apoiado ou ajudado, ou como é que interligas? Olha, o coaching tem ajudado imenso por uma questão de mudou a minha abordagem de comunicação. Portanto, a partir do momento em que eu faço o curso de coaching, percebo que há muitas formas de comunicar e o coaching ajuda a termos uma perspectiva sobre a comunicação um bocadinho diferente e de responsabilização relativamente ao outro, ou seja, eu como professora com o curso de coaching tenho mais tendência a responsabilizar os alunos daquilo que são as responsabilidades deles, não assumir nas minhas costas aquilo que são as responsabilidades deles e de os abordar também no sentido de passar o macaco para o lado de lá, ou seja, eles responderem a perguntas, às minhas perguntas, muito mais do que eu dar as respostas de bandeja. Essa foi a questão principal. Portanto, o responsabilizá-los, o comunicar de forma a eles responderem mais às perguntas do que eu, e o diálogo, a forma como se dialoga na aula também é diferente desde que eu faço o curso, que eu fiz o curso de coaching. Como chegaste tu ao coaching? Cheguei ao coaching através de outra ferramenta que aprendi, que foi PNL, portanto fiz o curso de PNL, conheci uma pessoa que estava a fazer o curso comigo, que estava a fazer coaching, que me explicou o que era e eu acabei por fazer um percurso, em vez de fazer a PNL até ao fim, fiz só o Practitioner e o Master e depois enverdei para o coaching porque achei que a PNL, sim senhor, era muito útil, mas que era uma ferramenta apenas e não me daria a estrutura que eu precisava para trabalhar com pessoas. E, portanto, estou muito contente de ter feito e acho que é muito útil ter PNL para nós e para quem faz sessões, mas o coaching foi de facto a paixão maior, não é?
porque também tem a ver com a filosofia, tem a ver com o questionamento, tem a ver com a tomada de consciência e portanto foi o amor maior, sim. O que têm elas em comum, disseste? Filosofia e coaching. Filosofia e coaching, eu acho que há duas coisas muito em comum entre a filosofia e o coaching, que é a questão da questão, não é? A questão o tema da pergunta, como perguntar e a importância da pergunta. Portanto, é importante, mais importante perguntar do que responder. Claro que as perguntas em filosofia são muito mais de porquês, coisa que não acontece em coaching, não é? As perguntas da filosofia vão mais à causa das coisas. Porquê é que o mal existe, ou porquê é que se distingue bem de mal, ou porquê é que a virtude é um bem maior, o porquê. No coaching as perguntas são mais o para quê, não é? As perguntas são muito mais abrangentes, o para quê e o como. Portanto, a importância da pergunta está nas duas áreas, o conteúdo e a forma como se questiona é diferente. E depois outra coisa que está nas duas áreas é a questão da reflexão, não é? O parar para pensar e o perceber que aquilo que nos aparece e as nossas percepções são apenas percepções. Portanto, pode haver muito mais para lá daquilo que é a minha percepção das coisas. E, portanto, acho que tem muito em comum as duas vertentes. E como tem sido para ti esta experiência, esta profissão? Como é que é De com os teus coaching, clientes? olha, tem sido muito giro, tem sido um crescimento muito grande para mim também. Porque quando nós vamos fazendo com as outras pessoas, também vamos aprendendo imenso, não é? Sobre nós e sobre o nosso próprio processo, para além do processo dos outros. Portanto, eu gosto imenso de fazer coaching individual. E gosto imenso de fazer coaching em empresas também, mas gosto muito do contacto com a pessoa, da atenção à pessoa e da sensação que se tem numa sessão de que aquele espaço é só daquela pessoa, usado para ela, usado por causa dela e com as questões dela, não é? Com as escolhas dela. E a forma como, através das perguntas, as pessoas chegam às suas respostas, sem nós darmos qualquer dica ou indicação, é extraordinário. Nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Olha que giro, olha, essa pergunta é difícil de responder, ou nunca me tinham feito essa pergunta, ou nem eu a mim próprio tinha feito a pergunta. Portanto, eu acho que é giro porque é um espaço muito grande de descoberta, não é? Da pessoa que está em processo, e isso é ótimo. Como te sentes tu nesta fase da vida, com estas duas áreas que foste desenvolvendo? Sinto-me tranquila, apesar de às vezes me apetecer largar a escola e fazer só coaching, mas ainda não tomei essa decisão, se calhar ainda não é o tempo de tomar essa decisão. Talvez se eu tivesse um horário mais leve na escola fosse mais fácil, mas o horário ainda é um bocadinho pesado e o nível e a quantidade de alunos e o tempo todo de burocracias que temos que gastar na escola. Para mim, a escola seria fantástica, eu costumo dizer, era maravilhoso se eu pudesse ser só professora, ou seja, eu ia dar aulas, vinha-me embora, depois alguém ia às reuniões, alguém fazia as planificações, alguém atendia aos pais, e eu ia só dar aulas e vinha-me embora. Isso seria no mundo ideal aquilo que eu gostaria. Mas já me perdi da tua pergunta, Paula, desculpa. Estava a perguntar como é que tu te sentes agora, disseste que sentes-te bem e tranquila e gostas de estar a ter as duas atividades? Gosto de ter as duas atividades, mas no mundo ideal seria ótimo ter só uma, que era o coaching, de facto. Sim. E o que te fez avançar até aqui? Olha, o que fez avançar até aqui foi a tomada de consciência de que a escola só para mim não chegava. Portanto, houve uma altura, para aí em 2012, 2013, que eu estive numa escola muito problemática e que me sentia parar, sentia-me a parar e a regredir. E percebi, isto para mim só não chega, eu gosto disto, mas não é suficiente. Portanto, tomei consciência que precisava de ir para outro sítio. E precisava de estudar outras coisas e precisava de me valorizar e precisava de aprender sobre outros assuntos. E foi quando eu fui para a PNL e depois para o coaching e, portanto, o que me fez avançar foi um vazio, ao fim e ao cabo há aqui um buraco que não está preenchido e eu preciso perceber o que é que falta aqui e, de facto, quando percebi que era a escola que não me estava a dar tudo o que eu precisava, fui à procura do que é que eu precisava e descobri estas duas áreas e avancei. Portanto, eu acho que às vezes há vazios na vida muito úteis, para nós darmos o passo em frente e não ficarmos ali. Eu poderia ter ficado no vazio e ter-me acomodado e ter, sei lá, feito sessões de psicologia e ter ficado por ali, ter resolvido aquilo.
mas eu achei que era uma altura também que a minha filha já estava crescida, portanto que eu já tinha tempo, mais tempo para investir em mim e portanto comecei a fazer as formações e desde 2013 fiz formações até chegar aqui. E o que tens tu aprendido, quais têm sido os maiores desafios com os clientes de coaching? O maior desafio sempre para mim é perceber muito bem nas sessões o que é meu e o que é do cliente. E o não julgamento, portanto, o manter-me muito limpa relativamente àquilo que a pessoa me está a dizer e perceber que aquilo que a pessoa me está a dizer não interessa nada o que é que eu acho daquilo que a pessoa está a dizer. Interessa aquilo que ela acha e aquilo que ela quer. Portanto, o maior desafio é a preparação mental e mental, essencialmente, e de calma, não é? Para trabalhar só o conteúdo do cliente e não aquilo que eu penso, porque não interessa nada, nem para mim, nem interessa a mim, nem interessa a ele, nem interessa ao processo, não é? Portanto, e como nós somos muito educados nisso, do julgamento instantâneo e automático de comportamentos, às vezes nem é de pessoas, é de comportamentos ou de ideias. O grande desafio para mim, até com os traços de caráter que eu tenho e de personalidade, foi, ok, o que é teu, o que é dele, e o que ele pensa, mesmo que não seja aquilo que tu pensas, não interessa nada porque é tão legítimo quanto aquilo que tu pensas. Isso para mim foi uma aprendizagem imensa. E que traços de personalidade, características são essas que estavas a dizer? Quais são as tuas? Eu era muito, ainda sou, e portanto esse é um trabalho meu, eu era muito de achar que a minha opinião era, para além de ser a válida, se calhar até era a única válida. Ou seja, eu tinha muito, eu acho que isso a PNL e o coaching ajudou muito a trabalhar isso, a perceber que a minha perspectiva é só uma e que tem a mesma importância que as outras perspectivas todas. Eu tinha muita mania, porque nós no curso fizemos aquele teste de PCM, não é? E fizemos esse teste de personalidade e fizemos o debrief e conversamos sobre isso e eu descobri aí que de facto eu era uma pessoa muito centrada nas minhas opiniões e naquilo que elas valiam, muitas vezes menosprezando ou achando que as opiniões dos outros eram menos válidas que as minhas. Isso foi uma aprendizagem e ainda hoje, e muitas vezes treino isso, quando vou resvalar para isso, acende-se uma luz vermelha cá dentro e dizer já estás outra vez no mesmo registro. Portanto, tinha alguma tendência e eu acho que esse trabalho meu me fez crescer muito. E, portanto, como isso é um treino que eu tenho que fazer todas as vezes que vou para uma sessão de coaching, é muito bom para mim. Portanto, estou a trabalhar, mas é muito bom para o meu trabalho interno também. Ou seja, o coaching faz com que estejas mais atento ao outro, mas também mais atento a ti. Sempre. Sempre. Eu acho que nós como coaches, temos sempre que estar muito atentos àquilo a quem somos, principalmente durante os processos das outras pessoas, não é? Quem é que estamos a ser, como é que estamos a ser e se estamos ao serviço da outra pessoa como a outra pessoa precisa. Eu acho que o coaching, tal como dar aulas, não é? Eu estar ao serviço dos outros é muito engraçado, porque eu costumo dizer que há uma grande diferença entre as pessoas que trabalham com pessoas e as pessoas que trabalham com coisas. Portanto, as pessoas que trabalham com pessoas, os médicos, os advogados, os professores, os psicólogos, etc., têm que ter características diferentes de pessoas que trabalham com coisas. Um carpinteiro que trabalha com a madeira, ou um informático que trabalha com o computador. Claro, também tem contato com pessoas, mas o conteúdo não são as pessoas. É a madeira, é o computador, é as paredes, no caso do pintor, não é? Ou no caso até da arte, é o barro. Eu estou a trabalhar com o barro para fazer uma obra de arte, ou estou a trabalhar com as tintas para fazer um quadro. Nós trabalhamos com pessoas. E isso traz-nos a imprevisibilidade das pessoas, não é? Que eu posso controlar mais ou menos o barro que estou a moldar, ou eu posso controlar o programa de computador que estou a desenvolver, mas eu não posso controlar o comportamento das pessoas que estão à minha frente. E isso tem que nos dar, a nós profissionais que trabalhamos com pessoas, um treino diferente e um jogo de cintura diferente. E que características tens tu gostado da tua experiência dos clientes? O que é que os clientes têm? O que é que tu tens gostado deles? O que é que te tem entusiasmado? Eu acho giro porque eu tenho tido clientes que me dizem coisas que eu fico a pensar. Por exemplo, há um cliente que fez um processo comigo
Aliás, já tive 2 clientes a dizer-me isso, aqueles clientes típicos de pessoas que trabalham em empresas e que trabalham na área de gestão e de economia. E já tive 2 clientes que me disseram uma coisa fantástica, depois vim para casa a pensar que foi, eu gostava que a minha vida fosse uma folha Excel. E eu não gostava nada que a minha vida fosse uma folha Excel, não é? Para mim o Excel só serve para pôr as notas dos alunos e sair a média no fim, eu não uso o Excel para mais nada. E outro dia estava a pensar, estava a falar comigo própria, porque tu mesma, Paula Gonçalves Pereira e a nossa outra colega Maria João, qualquer coisinha que é preciso fazer, vamos abrir uma folha Excel, assim não é possível. Aí está o quadro de referência diferente das pessoas, não é? Eu nunca abro uma folha Excel para nada, a não ser para as notas dos alunos, nada. Portanto, eu olho sempre uma folha do Word, não é? Quer tenha que fazer um texto, quer tenha que construir tópicos, quer tenha que fazer uma grelha, é sempre no Word. E eu acho que isso é muito... como é que é a palavra, elucidativo das cabeças das pessoas. Quem é que, é engraçado, há os que abrem folhas Excel, há os que abrem folhas Word e há os que nem têm computador. Não é? Portanto, é muito giro tu ouvires um cliente dizer eu gostava que a minha vida fosse uma folha Excel, porque tu percebes logo que tipo de cabeça está ali, não é? E é engraçado, mas e depois explorares um bocadinho isso, em que é que você beneficiaria se a sua vida fosse a sua vida. Se a sua vida fosse uma folha Excel, como é que seria, não é? Tudo arrumadinho, tudo a bater certo, portanto, não havia imprevisibilidade, não havia risco, era tudo ali. De vez em quando há um erro, mas a gente vai lá emendar a fórmula e é giro. Tu dizes o que é giro nos clientes? É perceber que eles dizem coisas e são pessoas completamente diferentes de ti, e que fazem caminhos tão legítimos como o teu e que avançam tal como tu avanças e que, pronto, e está tudo certo. E isso é fantástico, percebes? E é giro ter... Depois há os clientes que nem sequer sabem o que é uma folha Excel ou estão para aí virados. E há os clientes que, em vez de escreverem na sessão, fazem desenhos. E há os clientes que não querem escrever nada porque acham que fica tudo na cabeça. Portanto, essa diversidade é o que me entusiasma mais nas sessões de coaching. Tal como nos alunos, não é? A gente também tem vários tipos de alunos e os que mais me entusiasmam são os que saem mais fora da caixa e os que dizem coisas mais tapafúrdias são os que me entusiasmam mais. Desculpa, como é que tu achas que o coaching ou é útil para as pessoas e em que circunstâncias? Olha, coaching para mim é sempre útil porque coaching para mim é reflexão e ação. E portanto, se nós estivermos disponíveis para parar e para pensar em que ponto é que eu estou, como é que está o meu presente, como é que eu cheguei aqui e o que é que eu quero fazer a partir daqui, é sempre útil. Agora, é preciso a pessoa querer fazer esse trabalho, não é? Onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir? Porque eu julgo que nós todos temos a tendência de estar em piloto automático. Nós temos as nossas vidas, temos que pagar as nossas contas, ir para os nossos empregos, tratar da nossa família. Portanto, temos tendência a estar em piloto automático. E o parar para ter consciência de onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir é útil para reorganizar, para reajustar e para perceber mesmo o que é importante para mim. Eu acho que há pessoas que passam uma vida inteira em piloto automático, porque se calhar nunca tiveram a oportunidade de parar também, e chegam ao fim da vida e dizem, há tanta coisa que eu queria, tanto sítio onde eu queria ir e não fui, tanta coisa que eu queria fazer e não fiz, se calhar nunca tive tempo ou nunca me permiti parar para pensar nisso. E portanto acho que isso é super útil, nós só temos uma vida, não é? E tu, quando chegares ao fim da vida, o que é que tu queres olhar para trás? Eu gostava de olhar para trás e perceber que consegui percorrer este caminho principalmente segundo os valores que são mais importantes para mim, que são a paz, a percorrer o caminho em paz e em verdade e em honestidade. E se eu chegar aos 80 anos, aos 90, e olhar para trás e perceber que eu fiz o que eu quis fazer e estive em paz com isso, para mim já foi ganho. E de 0 a 10, onde é que estás para alcançar isso? Eu estou em processo, não, e sabes que eu tenho alguma dificuldade, lá está, a questão da folha Excel, não é? De 0 a 10. Eu tenho alguma dificuldade, é este divórcio com a matemática, não, ainda nunca resolvi isto. Talvez esteja, não sei, já passei o 5, seguramente, talvez esteja ali no 6, 7, mas espero chegar ao 10, ainda, espero ter muitos anos ainda para chegar ao 10. E depois há dias ou alturas da vida em que eu acho que já estou no 8 ou 9, e depois regrido, e depois vou, portanto isto é tudo um processo, mas o facto de ter consciência que é isso que eu quero
faz com que eu vá avançando calmamente e tranquilamente e de bem com o erro também. Foi outra coisa que eu aprendi com o coaching. Ou seja, o erro não é a desgraça, o erro não é a frustração, o erro não é... porque nós podemos errar e refazer, nós temos essa possibilidade. Outro dia também estava a pensar nisso. Eu, como professora, tenho a possibilidade de, se errar numa aula, refaço o erro na aula a seguir, corrijo o erro na aula a seguir. O médico já é mais complicado se errar, não é? O mecânico de automóveis já é mais complicado se errar, porque podemos ficar sem travões e morrer. Portanto, outro dia estava a pensar que há de facto profissões que são hiper estressantes, porque o erro pode significar a morte de alguém ou a deficiência de alguém e, portanto, um cirurgião, o erro para um cirurgião não é visto da mesma maneira que para mim, professora, que posso chegar à aula a seguir e corrigi-lo, não é? Para um cirurgião já é uma pressão muito maior. E pronto, eu já me desviei outra vez da tua pergunta, mas também não interessa nada. Nós estamos a terminar esta nossa conversa para avançar. O que levas daqui hoje? Olha, levo a tranquilidade de estar a falar com uma colega que fundou comigo uma marca de que eu gosto muito e fico contente com isso e também contente por estarmos a dar-nos a conhecer e quem somos, o que é que fazemos, de que forma é que isto é importante para nós em termos profissionais. Isso é muito bom, o que eu levo daqui é contentamento. Muito obrigada, Paula. Obrigada, Paula. E nós vemos nas conversas para avançar às quintas-feiras às 6 da tarde numa rede social perto de si. Ok, beijinhos.